E aí, rapaziada, tudo em cima? Eu vim aqui trazer para vocês um guia do Demon Hunter para Midnight, principalmente o Demon Hunter Tank. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu faço mostrando um pouco da expansão de Midnight e para aqueles que são entusiastas em tancar com Demon Hunters. Possivelmente eu devo fazer com os outros tanques, né? Mas no momento eu vou começar com o Demon Hunter e aí, de acordo com o feedback eu trago dos outros tanques que eu tenho domínio também. Bom, esse é o primeiro vídeo de Midnight e eu já falo que possivelmente a qualidade de imagem não deve estar a melhor, mas vou fazer o possível para ir melhorando. Eu peço que vocês foquem no conteúdo em si, que eu posso estar agregando na vida de vocês. E se vocês gostarem, vocês puderem deixar aquele like e inscrição, que vai ajudar bastante. Meu nome é Pedro, eu sou main Demon Hunter, faço parte da guilda Testemunho de Geodudes. Tanquei essa season praticamente com eles na raid de dificuldade normal, Heroic Mítica. Faço Mítica mais, possivelmente até uma pedra 14, 15 ali. Mas eu particularmente prefiro fazer aquelas pedrinhas mais 10 de forma casual. Bom, o que eu posso falar do Demon Hunter Vingança em Midnight? A gente sabe que os Demon Hunters sofreram bastante alteração. Não só eles, mas todos os tanques sofreram bastante alteração em Midnight, principalmente nas árvores de classe. A gente viu muitas mudanças, inclusive que vão mudar ao pouco a nossa jogabilidade. A Blizzard prometeu uma jogabilidade melhor e mais fácil de ser jogada, mas não é bem assim. Tem alguns tanques que estão com certo tipo de problemas e merecem um pouco de atenção. Eu não acho que esse é o caso do ODH, eu acho que as mudanças foram boas e eu vou explicar cada uma delas para vocês aqui com calma, ok? A gente viu que na árvore de classe do Reteio existem alguns talentos que a gente não particularmente usava, né? Como por exemplo o talento de Deleite com a Dor, que era um talento que fazia que quando você tava com a marca ardente, todo o dano que você causava dentro da marca ardente, ele convertia em absorção de dano para você. Era praticamente não muito bom, porque era só dentro da marca dente que você tinha esse estilo de absorção, então acabava não sendo muito bom assim. Outro talento que praticamente usava apenas para raid era de você reduzir o cooldown, né, dos golpes meteóricos, do golpe infernal, né, para você conseguir ter mais movimentação e causar o dano single target também. Esses talentos em si foram reformulados para Midnight e a gente vê uma grande diferença aí neles aqui. A gente também tem o talento Chama Ascendente, que era um dos melhores talentos para causar dano através dos signos no Retail, que foi reformulado, mas não mudou tanto assim. Eles só manteram o dano alto sem precisar sobrepor um signo ao outro. Mas isso até que foi bom, já que essa jogabilidade de signos possivelmente a gente não vai ter mais aqui em Midnight. Eu vou explicar o porquê. A gente tem alguns talentos também aqui em Midnight de absorção, eu vou dizer mitigação, para ser mais exatos, como por exemplo dos algolhões calcificados, que faziam que a gente recebia uma redução de dano alta e iam diminuindo com o tempo conforme a gente usava os espinhos. Eles mexeram nesse talento e eu vou mostrar para vocês aqui na árvore nova, que ficou bom, mas antigamente era um talento obrigatório, hoje não precisa ser tão obrigatório assim, vai depender muito da build que você quer focar. A gente tem algumas mudanças, por exemplo, na bomba espiritual, que era um talento que você precisava gastar ponto para pegar, agora ela vem passivamente dentro da sua árvore de Demon Hunter, e ela era muito boa para determinados tipos de build que você ia fazer, principalmente para raid, né, com o outro Hero Talent que foi embora, né, que era o marcado pela beleza, mas não era tão usado assim no retail. Agora eu vou explicar para vocês quanto que ela vai ser usada, e a principal coisa que realmente fez mudar a gameplay do Demon Hunter foi a Blizzard ter tirado o signo duplo das chamas, né? Que eram os signos iluminados, fazendo com que você ganhasse um certo tipo de aparo na hora de usar um signo e você ganhasse uma carga a mais, que era o que fazia o Down Hunter ser bem apelão no dano. Agora você não tem mais esse talento,
manteve o talento de duplicar da marca ardente e removeram esse talento. Então essa gameplay de signos meio que acabou do DH, infelizmente. Mas não totalmente. Eu vou mostrar pra vocês e ver que essa mudança não foi tão ruim como parece. A gente também tem uma das piores mudanças, na minha opinião, aqui em Midnight, que é a fragilidade. A fragilidade agora ela não estaca mais. Antes ela estacava conforme você tinha o talento da pulverização da alma e você conseguia manter altos níveis de stack de fragilidade. Para que isso? Para aumentar o dano que você causava e o dano que recebido que você recebia menos. Agora não tem mais, então não tem necessidade obrigatoriamente de você precisar levar todos esses talentos, mas caso seja necessário para aumentar um pouquinho mais de dano, você pode levar ele sim em Midnight. Outros talentos também foram mudados, mas não são necessários serem comentados tantos assim. Mas um dos principais foram a caçada, né, que foi removida. Não existe mais a caçada, infelizmente. É um dos principais causadores de dano single target e um pouco do AoE também. E a Funcionária de Demônio ela foi reformulada, né? Antes, todo o dano que você causava com os seus signos, você ganhava redução de dano mágico. Agora vai ser quando você der um Interrupt. Então ficou um pouquinho mais limitado, mas ele ainda existe aí para te ajudar com um pouco do dano mágico. Cara, aqui em Midnight mudou bastante coisa, mas não tanto assim. Eu vou mostrar para vocês o que ficou e o que não ficou. A gente vê que Midnight teve uma grande reformulação na árvore de talentos de todas as classes. E vai ser muita coisa aqui se eu for citar coisa por coisa. Mas o que eu posso dizer para vocês é os principais. Como eu disse, não tem mais a caçada, então você pode decidir se você quer ou não levar certas coisas aqui e manter outras coisas. Você pode optar, por exemplo, em ter mais movimentação. Você pode optar em ter mais stun, você pode optar, por exemplo, em diferentes dungeons, né, que tiver problemas de doença, você pode ter um dispel através da aula de emulação, você pode ter um dispel de maldição através dela também, então isso aqui é muito útil, mas vai depender muito da dungeon, se você vai querer levar isso aqui ou não. O Hero Talent que eu recomendo para vocês nessa season é o do Aniquilador. Atualmente ele tá mais forte, você tem uma condição de dano muito alta, não que o Adarati Weaver esteja ruim, pelo contrário, os dois estão bem equilibrados e bem bons, mas o Aniquilador você consegue ter um sustain muito maior. O signo da malevolência que ele ficava aqui embaixo, agora ele vem para a árvore de spec do Vingança, você acaba tendo um problema gastando talentos a mais com ele, e isso faz com que você não consiga pegar tanta coisa mais igual antes. O que acontece, gente? Por que eu fiz essa determinada build aqui que pouca gente está fazendo? Eu vou explicar para vocês e os motivos que eu fiz para estar jogando com ela aqui no beta. Primeiramente, o talento antes que não era usável, que era o Deleite com a dor, ele era horrível porque você tinha uma absorção de dano dentro da marca ardente, mas fora dela era inútil. Agora, com a reformulação do Deleite com a dor, 2% do dano de fogo que você causa, ele protege você com um chute de absorção. E os valores da absorção são dobrados dentro da marca dente. Então, é um talento que está muito roubado. Dependendo da dungeon e do dano que você toma, vai ser uma das principais curas que você vai ter. Provavelmente, por conta desse talento, você não precisa de tanta ajuda assim do healer. Um dos tanques, né? Ele e o DK são os que estão precisando de menos ajuda de fora. Eu diria o monge tanque também, mas enfim. E a gente tem aqui, por exemplo, o Punho de Fogo Vil, que antes era para reduzir só o cooldown, agora ele faz com que você coloque o segundo da chama no local também. Então, para abrir pulso aqui é muito excelente também. Então, vale a pena ser usado. Como eu falei, os signos calcificados agora, aguilhões classificados vai depender muito de você, se você quer levar ou não. Você vai perder algumas coisas na build, se você quer ou não levar, mas eu testei ele com e sem e a mudança foi muito pouca. Vai depender muito do nível de pedra que você vai fazer.
Outra mudança boa foi esse talento a Fera Vingativa, que faz com que você tenha um aumento de dano da cutilada e da bomba, que aumenta bastante o seu dano. Não tem mais o signo duplo, mas você ainda tem a marca dente com a carga a mais. E vale a pena ser usado tanto como defensivo, tanto para buffar o delete coador. Então, se você quiser usar esse talento, eu recomendo fortemente que você tenha a marca dente com a carga a mais. Os Apex Talents do Vingança DH, ele é muito interessante porque ele lembra um pouco aquele tier 7 que a gente tinha, que a gente ganhava um meta de graça, o que faz resolver um dos maiores problemas do DH de ficar fora do meta, né? Só que lá o Tier 7 você precisava fazer praticamente nada, né? Ele ativava sozinho. Aqui no Apex você vai precisar ativar apertando no cooldown. Ele vai meio que brilhar, provavelmente vou estar mostrando uma imagem de gameplay para você ter uma ideia do que eu estou falando. E o que, que ele faz? Para ser simples. A cutilada da alma e a bomba espiritual tem chance de, para cada fragmento de alma consumido, conceder raiva desprendida, permitindo que a metamorfose seja lançada sem afetar a recarga, ou seja, de vez em quando você vai ter um meta a mais aí para você usar, o que é excelente, que eu já vou explicar o porquê. A cutilada da alma e a bomba espiritual podem consumir um fragmento de alma a mais, causando 10% a mais de dano para cada consumo. Então você vai ter mais chances de gerar fragmentos a mais. Eu acho que eu consegui gerar até 7 para causar um pouco mais de dano e me curar um pouco mais. E a cada lançamento de Cutilada da Alma e Bom Espiritual que não concede o buff da raiva desprendida, em vez disso, você consegue uma aplicação da Ira Fervilhante. A Ira Fervilhante concede 1% de agilidade e aumenta sua chance de ganhar raiva desprendida. Dura 12 segundos e não pode ser renovada depois de ganhar raiva desprendida. Então tem uma dança aqui de dois buffs, né, que você pode escolher, mas eu já vou ser sincero com vocês que vale a pena sim, assim que o meta está disponível, já apertar nele. E eu vou explicar aqui o porquê. Bom, esse Hero Talent novo, ele compartilha com o DH DPS novo, né, o Devorador, e a gente acabou perdendo marcado pela vileza. Para mitigar mais, para mim ele é um dos melhores. Ainda precisa ser testado para ver qual dos dois dá mais single target, por exemplo, para uma raid. Mas pra mitigar mais eu curti mais o Aniquilador, não senti falta de dano, não senti falta de mitigação, pelo contrário, os dois estão excelentes nele. E muita gente que testou fala também que realmente está muito bom. O que você precisa saber nesse Hero Talent, resumindo, porque é muita coisa e o vídeo vai ficar muito grande, é que você vai ganhar uns stacks para você gerar uma chuva de meteoros. E é os stacks da queda do caos. O que você precisa saber? Durante a quantidade de stacks, você vai lançar alguns meteoros. Só que tem um problema. Esses meteoros você pode escolher quando ativar eles, que é, por exemplo, quando você usa sua primeira bomba espiritual, e principalmente quando você entra no meta. Então você vai acabar, consequentemente, lançando muita chuva de meteoro em sinergia com a Apex Talent também. Cara, de mitigação eu posso dizer que a aplicação da queda do caos ele vai reduzir o dano ali recebido, mas são poucas coisas de mitigação aqui, como você pode ver. É mais para aumento de dano mesmo. E é excelente, eu não tenho o que reclamar, é um baita Hero Talent. Se vocês quiserem eu faço algo mais a fundo para não ficar algo tão grande aqui, mas vale muito a pena usar. Como eu falei, a bomba espiritual também ela causa dano de fogo, então você acaba bufando o deleite com a dor e tendo muita absorção de cura. O Tier 7 do DH novo, ele também entra em sinergia com esse talento. Por quê? Porque as duas partes do Tier 7 fazem com que o dano da fratura seja aumentado em 30%. Só que a quarta parte faz com que a fratura tenha 30% de chance de desencadear uma detonação violenta, causando dano de fogo a inimigos próximos, causa dano reduzido a 5 alvos, ou seja, mais dano de fogo. Então você tem aula de emulação, seus signos, poxa, a bomba, é muita coisa de dano de fogo e você acaba bufando demais esse talento. E é por isso que ele tá curando demais. Então eu recomendo você fazer um teste se você joga no beta.
pra ver se você gosta e ver se vai mesmo vingar ele ou não em Midnight. A gente também tem a Barreira de Almas, que era um talento que praticamente era inutilizável durante certas seasons. Aí a Blizzard acabou descendo ele na árvore de talentos para ficar mais acessível. Acabou que ninguém quis levar porque era um botão a mais. Agora em Midnight ela entra como passivo. E toda vez que você usa a bomba espiritual, você também ativa a barreira de almas, tendo mais absorção de dano. Então, excelente, muita absorção de dano. Aí você vai me perguntar, por que você colocou esse talento? O sangue chamejante volátil, sendo que era um talento praticamente de raid. Agora, gente, a geração, pelo menos eu senti a geração de fogo do DH em Midnight tá muito pouca, tá assim, absolutamente baixa. E com esse talento eu senti que ficou bem melhor e bem parecido com a rotação que é hoje no Retail. Faz um teste, vê se realmente é isso ou não, como eu falei, vai depender de você testar a classe, mas eu senti muito melhor usando ele. Vai ter coisa que você vai perder, vai ter coisa que você vai ganhar, então vai depender muito de build. Não tô falando que isso vai ser uma build meta, não tô falando que isso aqui é a realidade para todo mundo. Eu tô mostrando a minha realidade e que todo mundo pode, por exemplo, fazer uma Main 10 com essa build, se você tá com medo de tentar tancar no beta, tá? Então vale muito a pena. O Tier 7 é muito bom do DH. Se você tá em dúvida se você quer tancar de DH nessa season ou não, vai por mim, vale a pena. Possivelmente, se até lá, porque tem muitos chão ainda pela frente, não tiver mudanças, a gente veja um DH vingança no meta novamente. Mas, como eu falei, tem outras classes tão boas quanto ele, como o DK, que realmente está muito forte. E possivelmente, se vocês quiserem, eu falo um pouco sobre o DK também. Bom, é isso. Não quis me avançar muito mais. Se vocês quiserem algo mais detalhado, principalmente sobre o Adarat Weaver, que é um dos Zerotales que o pessoal está testando também, que é o que a gente usa hoje no Retail, em The War Within, eu faço também um vídeo sobre ele. Possivelmente vai mudar alguns talentos aqui, mas dá para perfeitamente você usar esses talentos junto com ele também, tá? É isso aqui que eu estou usando para tancar as minhas pedras em Midnight. Já consegui fazer várias pedrinhas e testar ah, várias cases, porque a gente está tendo um problema enorme de cura dos healers. Tem muitos healers que não estão conseguindo curar, e aí tem que se preocupar em curar tanque é um problema, principalmente quando os tanques está mais apanhando, que é o paladino tanque. Então é isso, um abraço para todos, fiquem em paz, nos vemos em breve.